Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra Afiada. No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a história e a vida de Samuel. A história de Samuel ela é descrita nos dois livros que levam seu nome, 1º e 2º Samuel. Samuel é conhecido por exercer a função de juiz, profeta e também a função de sacerdote. Samuel ele foi o último dos juízes que Israel já teve. Após isso, iniciando a monarquia, Samuel foi o responsável por ungir o primeiro rei de Israel. Após isso, Deus acabou condenando as atitudes do rei Saul, assim condenando o seu reinado, fazendo assim se levantar outro rei. E Samuel também foi o responsável de ungir o rei Davi, ainda jovem, que é conhecido até os dias de hoje como o maior rei que Israel já teve. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de Samuel. Samuel era filho de Ana, e Ana ela não conseguia dar filhos ao seu marido Eucana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim, ele era também da linhagem levítica. Sua mãe, por um período muito grande, ela não conseguiu gerar filhos a seu marido, permanecendo estéril. E essa posição entristecia muito ela. Eucana tinha por costume todos os anos levar a sua família até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. E em uma dessas ocasiões, Ana resolveu fazer algo diferente. Ela foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor, orou pedindo um filho, fazendo um voto ousado ao Senhor. Ela prometeu que entregaria o seu filho ao Senhor para que ele fosse dedicado exclusivamente à sua obra. E Deus então ouve a súplica de Ana e lhe dá um filho. Deus abençoa Ana e Ana coloca o nome do seu filho de Samuel. Passados os primeiros anos, onde Samuel ficou juntamente com a sua mãe, chegou um tempo em que Ana finalmente cumpriu o seu propósito. Ela não deixou de cumprir aquilo que ela tinha proposto ao Senhor e entregou o seu filho para que fosse dedicado ao templo e à obra do Senhor. E a palavra nos mostra que desde cedo Deus se manifestava a Samuel. Em uma dessas ocasiões, por 3 vezes o Senhor se manifestou a Samuel, mas ele ainda não tinha o discernimento que era o próprio Deus querendo falar com ele. E nessa ocasião, Samuel recebe uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. Pois Samuel estava vivendo num tempo que Israel estava se corrompendo. Estava vivendo sob forte opressão e ameaça dos filisteus, e os filhos de Eli transgrediam a lei do Senhor, não faziam aquilo que era reto aos olhos de Deus. Até que um dia então se cumpre essa revelação que Deus havia dado a Samuel, e os filhos de Eli são mortos, assim como Eli acaba morrendo também. Automaticamente Samuel ele acaba exercendo uma função de liderança naquele tempo. Porque enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. E assim todo o povo entendeu que Samuel realmente havia sido comissionado como um profeta do Senhor. Samuel foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus. E esse foi um marco importante para Samuel, porque o povo acabou reconhecendo ali que realmente Samuel exercia uma posição de liderança sobre o seu povo. É a partir desse momento que Samuel começa a exercer a função de juiz de Israel e começa a andar por todas as regiões para solucionar alguns conflitos entre o seu povo. E por um longo período, realmente Israel viveu um tempo de paz e de organização, porque Samuel ele realmente tinha uma voz ativa para o seu povo. Mas com o passar do tempo, Samuel foi ficando mais velho e a palavra nos diz que os filhos de Samuel não seguiram o seu caminho e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o povo então começou a clamar pedindo um rei para Israel, pedindo alguém que pudesse realmente lutar contra eles, que pudessem estar à frente das batalhas deles. Então o Senhor autorizou Samuel a atender ao pedido do povo, mas Samuel ainda alertou sobre o preço que os israelitas teriam que pagar por escolher um rei para eles. E foi neste tempo então que foi escolhido Saul como o primeiro rei de Israel.
E a Bíblia nos mostra que ele era um homem valente, corajoso, de boa aparência, que tinha todos os atributos para ser um excelente rei. Mas Saul não soube valorizar esse grande chamado do Senhor sobre a sua vida. A Bíblia nos mostra que ele violou algumas leis, que ele desobedeceu ao Senhor. E diante disso, Samuel então acaba anunciando a Saul que ele havia sido rejeitado como rei de Israel e que o Senhor já havia escolhido um novo rei para o seu povo. E Deus acaba instruindo Samuel a ir até a casa de Jessé. E entre todos os filhos de Jessé, Deus escolhe Davi para que Samuel pudesse ungir como futuro rei de Israel. Então Samuel ele teve o privilégio de ungir os dois primeiros reis relatados na Bíblia, tanto Saul como Davi, aquele que foi realmente o maior rei que Israel já teve. E por um longo período Samuel ainda continuou tendo uma grande influência sobre o seu povo. E depois de um episódio em Ramá, onde Davi acaba encontrando Samuel enquanto ele estava fugindo do rei Saul, nada mais é dito sobre a vida de Samuel. E sobre a morte dele, apenas 2 versículos na Bíblia relatam sobre esse fato. Então Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve um grande lamento entre o povo. E isso demonstra como a reputação de Samuel permaneceu limpa até o final de sua vida. Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel e uma figura notável do Antigo Testamento. Samuel foi o último dos juízes. Ele também foi o primeiro a ungir os reis de Israel, dando início à monarquia israelita. Ele também deu início à tradição profética em Israel. E ele é mencionado também na galeria de heróis da fé no livro de Hebreus. E até hoje ele é conhecido como aquele que conseguiu exercer a função de juiz, profeta e sacerdote no Antigo Testamento. Então essa foi a história de Samuel. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Deus abençoe.